Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Ó, eu já falei muitas vezes sobre privatizações aqui no meu canal, né? Porque que eu acho errado, que na verdade privatização não é solução. O modelo que eles propõem de privatizações no Brasil é uma forma de enganar o povo, certo? Só que não dá para eu explicar tudo toda vez em todo vídeo, porque senão os vídeos vão durar mais de horas. Então eu tento resumir, tento deixar algumas coisas no contexto de vídeos anteriores para você ir formando a sua própria conclusão. Só que está em pauta de novo, está em evidência, privatizações. Então deixa eu falar de novo para ver se cai na mente de uma ou outra pessoa aí. Você já entendeu como é que se formaram as grandes estatais? Que é justamente o alvo das privatizações. Quando o Estado começa, o governo, o país, ele não tem nada aqui, cara. Não tem nada. No caso do Brasil só tinha mato e índio. Então ele precisa de se desenvolver a partir do nada. E ele não tem grandes empresas que ajudam nesse desenvolvimento. Não tem empresa de comunicações, não tem empresa de extração de recursos naturais, como por exemplo minérios. Não tem empresas que propõem água potável, no caso distribuidoras de água, que trabalham com saneamento básico. Não tem nada. Ele tem que construir tudo do zero. E ninguém está afim de investir num monte de mato cheio de índio. Então o que acontece? Ele tem que formar o Estado e aos poucos conquistando essas empresas que suprem essa necessidade. O próprio Estado forma essas empresas. E é daí que surgem as estatais. Então o governo vê lá, eu preciso extrair ferro. Preciso montar uma companhia siderúrgica do aço. Mais ou menos isso, né? Uma Vale do Rio Doce, uma CSI. Porque ninguém tem aqui. A gente tem o minério, mas não tem como extrair. Não tem como distribuir, não tem nem como vender. E olha que tem muita gente interessada em comprar. E a gente tem bastante. Então vamos montar essas empresas com algum investimento estrangeiro que seja. E depois a gente paga. Mas a gente pega muito do capital público. A gente pega do dinheiro de arrecadação de impostos e monta essas empresas. Porque a gente precisa dela, o povo precisa dela. Então a gente vai investir o dinheiro, que seria para gastar com saúde, educação e segurança, nessa formação dessas estatais. Porque lá na frente ela vai dar recursos para o próprio povo, vai possibilitar o desenvolvimento da própria nação. E aí os caras montam grandes corporações. E aí começa a jogada, cara. Porque nesse ponto, os governos no Brasil sempre foram ambiciosos. Nunca ninguém viu o lado do povo. Nunca teve um governo voltado ao povo. Os governos, cada um viu o seu lado. Como ele ia se dar bem. Como ele ia enriquecer cada vez mais. Como se fosse uma iniciativa privada. Era a ideia do governo brasileiro trabalhar dessa forma. Desde a proclamação da República, quando a elite derrubou a realeza. Já foi nessa jogada aí, cara. Então eles começaram a pensar que, a gente tem as estatais, a gente montou, tá aí ganhando dinheiro pra caramba com as estatais, e a gente vai abrir pro capital externo, a gente vai abrir pro mercado externo aí vir concorrer com a gente, porque é a parte normal da questão da globalização. Então o governo pensava assim, eu tenho uma estatal do aço, certo? Vendo pra caramba pro exterior, vendo aqui no Brasil, domino o mercado. Tem um monopólio do tal setor. Por que eu vou abrir mão desse monopólio, desse controle total? Não. Tudo que eu arrecado aqui é meu, não preciso dividir com ninguém. Já é o erro. Porque lá na frente, com o desenvolvimento natural da humanidade, e essa imposição da globalização, essa necessidade de mercado aberto, mercado livre, e aí vem um monte de tagarela, um monte de babaca falar assim, e com legitimidade até, não, mas tem que abrir o mercado, a gente tem que começar a adotar a livre concorrência, que é para gerar equilíbrio, e aí sim vai baixar os preços em benefício dos consumidores, sempre a mesma baboseira, porque lá no exterior tem uma empresa que faz a mesma coisa e é mais barato, então vamos abrir para eles? Não, o governo não quer abrir para ninguém. O governo está muito tranquilo, dominando o mercado com as suas estatais. Estatal do petróleo, estatal do aço, estatal da água, não importa, é deles. Por que ele vai dividir isso com alguém? Não faz sentido para o governo, certo? Então foram assim que surgiram as grandes estatais e que se tornaram grandes impérios corporativos. Corporativismo é outro mal do governo brasileiro. Porque o governo via suas empresas como aquela preciosidade que gerava muito lucro, muita grana, para ele gastar em outras coisas.
Então eles vão proteger essas grandes corporações. E em troca as corporações davam algum tipo de benefício para o governo. Grandes cargos com altos salários, facilidades em alguns contratos para que um ou outro se enriqueça, para fazer algum esquema. Então fica muito bom para os dois lados, certo? Aí eu resumo para você por que eu sou contra a privatização. Porque da forma como foram montadas as estatais, a estrutura que elas trouxeram para o Brasil foi muito benéfica no passado e pode ser benéfica no futuro também. Você não precisa abrir mão da estatal para gerar abertura de mercado ou equilíbrio de mercado, como eles falam, com livre concorrência. Para mim a estatal hoje já não tem essa necessidade de ser a única grande corporação que domina o mercado, e aí é o governo que precisa disso, certo? Tem que acabar com a questão do monopólio, acabar com a questão do corporativismo. Só que você não precisa acabar com o patrimônio público, porque se foi construído com o seu dinheiro, é patrimônio seu também. Então você não precisa simplesmente doar para alguém de fora administrar melhor. Se ela vem sendo naquele processo sucateada, mal administrada, na intenção de reduzir o seu valor e justificar a sua venda para algum amigo do governo, isso aí é outro vídeo, outra situação, já expliquei para vocês. Mas, por exemplo, eu posso usar uma estatal, e devo usar a estatal, como uma entidade regulatória do mercado. Porque se você tem a estatal, que trabalha em um determinado setor, e ela consegue produzir, trazer para o povo bens e serviços a um preço acessível, mesmo porque ela não precisa dessa necessidade de gerar lucros, ela pode, esse dinheiro que ela obtém, ela pode reinvestir no desenvolvimento da sua própria empresa ou retornar para o povo, já que ela foi feita com o dinheiro do povo. Então ela pode trazer outro tipo de benefício em outras áreas com o lucro dela. E por que não pode acabar com a estatal? Porque simplesmente se você abrir para livre concorrência, como deveria ser, como eles pregam tanto isso daí, essa estatal deveria ser uma espécie de regulação. Sim, porque com a estatal você não tem a necessidade do lucro, então você pode prestar um bom serviço, um bom preço para o povo. Não precisa ser um serviço altamente desenvolvido. Um serviço básico, por exemplo, de comunicação, distribuição de energia, certo? Segurança, não sei. Você distribui algum serviço básico para a população, com dinheiro arrecadado ali, e deixa o mercado trabalhar em paralelo. Se o mercado conseguir trabalhar em paralelo e prestar um serviço melhor, por um preço melhor ou maior, depende do que ele está fazendo pelo povo, ele vai entrar na concorrência. É simplesmente abertura de mercado, quebra de monopólio, fim do corporativismo. Não é privatização, doação da empresa que vai resolver. E eu sou ainda mais contra privatizações quando elas tratam de setores estratégicos para a própria nação. Como eu falo, de telecomunicações, o governo abrir mão de todo o sistema e não ter uma participação ali, uma empresa ligada ao governo que trabalha nas telecomunicações, certo? Caso se forme um cartel estrangeiro para dominar o mercado, o governo ainda teria uma opção. Vocês vão dominar o mercado, vão levantar o preço e vão parar de prestar serviço bom? Beleza, eu vou continuar prestando meu servicinho básico aqui, num preço acessível, a população vai largar o mercado de vocês aí e vai voltar para o público. Vai continuar pagando no público, serviço básico, mas bem prestado. E também com os setores de extração de recursos minerais, estratégicos para, por exemplo, a indústria nacional, ou a indústria bélica. Você não pode abrir mão dessas coisas. Você não pode abrir mão do sistema que regula a água potável do Brasil, porque a água é necessidade da comunidade. Você não pode simplesmente doar para o estrangeiro controlar todo o sistema. Então você não pode doar certos setores. E aí vem sempre um retardado e cita: mas as telecomunicações no Brasil eram uma porcaria, mas era um monopólio que dava dinheiro para o governo. E aí quando eles privatizaram, e se desenvolveu muito, olha a diferença de hoje para ontem e tal. Não, realmente, trouxe um grande desenvolvimento. Até a hora que essas empresas que entraram na concorrência do mercado de telecomunicações aqui no Brasil, se ligaram que dava para formar um cartel protegidas pelo governo. É a questão do corporativismo. E aí eles formaram esse cartel, tomaram o monopólio do setor e pararam de prestar bons serviços. Na verdade, o que a gente tem aqui hoje no Brasil são os serviços básicos que já existem em qualquer lugar do mundo, que seja considerado desenvolvido, só que num preço muito acima do mercado comum. Por quê? Questão de monopólio. Só essas empresas dominam o mercado. Então elas se juntaram, regulam o preço entre elas, elas não concorrem entre si. Elas trabalham em conjunto, elevando sempre o preço e prejudicando o consumidor. E o governo não tem como interferir nisso.
eu reconheço a eficiência da iniciativa privada em produzir lucros. E isso parte da boa administração, coisa que o setor público, né, faz questão de não ter. Por quê? Para que eu vou me insistir em trabalhar bem se só eu mando no mercado? Eu posso fazer uma porcaria de serviço, colocar um monte de cargos, né, que gera muita grana, muita corrupção, muita propina, né, vai ficar uma porcaria lá na frente, lá o serviço lá, mas não importa, eu mando no mercado, o monopólio é meu, não existe concorrência comigo. E é aí que eu entro com a outra parte da solução ideal, que seria, né, pelo menos na minha visão humilde pra caramba aqui, de um analfabeto político e econômico. Seria essencial você quebrar o monopólio das estatais. E aí sim, abrir para a iniciativa privada concorrer, né, de maneira justa. Trabalhar em harmonia com o setor público. Não precisa extinguir um setor para que outro surja. As empresas públicas teriam aquela função que eu disse para você no início do vídeo, de regular e prestar bons serviços básicos e baratos para a população. E as empresas privadas, essas aí na necessidade de fazer lucro, queriam fazer bons negócios. Elas se encarregariam de concorrer de verdade entre si, né, de baixar os preços, de prestar melhores serviços, né, se desenvolver na área, porque aí a população vai sair do básico e vai buscar alguém que está mais à frente no mercado. Isso é o verdadeiro equilíbrio de mercado através da livre concorrência. Esse tipo de situação que favorece, né, o consumidor, porque ele continua mantendo a opção do serviço bom, básico e barato, prestado pelo governo, pelo setor público, como também ia ter a liberdade de escolha dentro da iniciativa privada, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas possibilidades. Opção, livre concorrência. Isso sempre traz o preço para baixo, quando é trabalhado com responsabilidade, sem monopólio ou corporativismo. Então, resumindo para você, eu gostaria que você entendesse muito, transferência de monopólio dentro do sistema corporativista não funciona. Você vê o caso das telecomunicações. Ou não vai funcionar, como é o caso da Petrobras. Transferir, né, o domínio do mercado em um determinado setor para uma empresa privada ou estrangeira. Vai piorar a situação, na verdade. A ideia básica mesmo era estimular a livre concorrência, certo? E inclusive com a participação do setor público dentro ali. E a própria concorrência entre ambos ali, setor público e empresas da iniciativa privada, ia gerar o equilíbrio de mercado. Um equilíbrio de mercado que favoreceria, nesse ponto, o consumidor. Não seria um equilíbrio dominador que ia para cima, sempre deixando o consumidor olhando sem saber o que está acontecendo e pagando porque é a única forma, a única opção que ele tem. Não, as empresas iam brigar na livre concorrência real. Não essa simulação de livre concorrência que existe hoje no mundo. É onde as grandes corporações dominam ainda o mercado, detêm o monopólio, né, e colocam o preço e o serviço que eles quiserem para a população. Isso está errado. Então privatizar no modelo atual brasileiro, que é doar a empresa estatal, né, a preço de banana, para um amigo seu, pagar com seu dinheiro através de empréstimo de banco público brasileiro, e ainda por cima essa empresa continuar com o monopólio do setor, o que não traz uma real livre concorrência, não funciona, cara. Só que é o seguinte, eu desafio você, se é que você conseguiu me compreender nesse vídeo aqui, a não precisar dar like ou compartilhar meu vídeo. Eu queria que você entendesse realmente o que eu falei nesse vídeo e com as suas próprias palavras conseguir falar com alguém sobre esse assunto, manter um debate ou argumentar com ela de forma a ter ciência, base do que você está falando. Não copiar e colar o meu pensamento.